Sabe aquelas matérias de escola que a gente simplesmente não engole? Sabe, aquela que só de pensar dá um embrulho no estômago? Pois é, para mim era geografia. E de brinde, e história também. Não porque eu achava os temas chatos, muito pelo contrário, mas porque a forma como me ensinaram tornou tudo uma tortura. E eu vou te contar como isso aconteceu. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Ai, isso era quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos. Eu caí na sala de uma professora que era professora tanto de geografia quanto de história. O método dela, cópia fiel. Ela pegava o livro do professor, aquele que tem as respostas prontas lá no fim, e copiava no quadro exatamente do jeito que estava ali. E a nossa missão dos alunos? Decorar tudo, palavra por palavra, sem tirar nem pôr. Na hora da prova, qualquer sinônimo era um perigo. Se eu não escrevesse exatamente como estava no quadro, perdia ponto. E eu odiava aquilo. Eu sempre detestei decoreba. Sempre fui do tipo que precisa entender as coisas, questionar, discutir. Minha mãe que o diga. Era ela que me ouvia explicar tudo que eu tinha aprendido na véspera de qualquer prova, tentando organizar as ideias na minha cabeça. Mas no final das contas, isso não adiantava de nada naquela matéria. Porque na hora da prova, não importava se eu tinha entendido. O que importava era repetir e repetir mecanicamente. Isso me dava um medo absurdo. Eu sabia que eu ia bem nas provas em geral. Eu normalmente tirava 10, mas a cada prova nova de geografia, o pavor voltava. E se eu errasse uma palavra? E se na hora de escrever, minha mente decidisse usar um sinônimo e a professora achasse que estava errado? Eu terminava as provas suando frio. Saía da sala com uma sensação horrível. Aquela certeza de que mesmo acertando, talvez eu tivesse falhado de alguma forma. Com o tempo, esse sentimento foi criando raízes. E não era só o medo da prova. Era uma sensação maior, uma segurança que eu perdi dentro da escola. Eu comecei a acreditar que eu simplesmente não era boa em geografia. Que aquilo ali não era pra mim. Que por mais que eu tentasse, eu nunca seria capaz de aprender de verdade. E aqui entra um detalhe importante. Juntando a tudo isso, eu era muito perfeccionista. Cheguei a refletir que talvez a professora nem exigisse que fosse igualzinho, perfeitinho, igual ao que ela escrevia. Talvez ela não cobrasse palavra por palavra. Talvez ela tivesse falado que tinha que ser palavra por palavra, porque tem crianças que vão escrever alguma coisa nada a ver. Talvez realmente essa era a orientação dela. Mas enfim, pode ser que eu tenha exagerado a regra na minha cabeça, mas na época parecia uma questão de vida ou morte, e eu precisava ser perfeita na resposta. E junto com esse perfeccionismo, nasceu uma coisinha chamada síndrome do impostor. Eu nunca achava que sabia o suficiente, sempre me sentia insuficiente, burra, enfim, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que eu não era tão inteligente assim e que isso não acontecia só em geografia e história. Era um sentimento que acabava se espalhando por várias matérias, para todas as provas. Uma sombra constante me lembrando que eu poderia errar, que talvez eu não fosse tão boa quanto tinha sido na prova anterior. E olha que ironia, anos depois, quando pude aprender geografia de um jeito diferente, sem decoreba, sem medo, sem pressão, percebi que, na verdade, eu adorava a matéria, que ela podia ser aprendida de um jeito muito legal e que eu podia fazer as provas de um jeito muito mais leve. Eu adorava entender como tudo funcionava, como os continentes se formaram, como as dinâmicas da Terra influenciaram a vida das pessoas, e percebi que o problema nunca foi a geografia. O problema foi como ela me foi apresentada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um recado para aquela criança. Olha, você não é burra, você não é incapaz, o problema não é você. Você só precisa aprender do jeito certo, do jeito que faz sentido para você. E se preocupar um pouco menos com prova, né, gente? Mas, claro, naquela época eu não pensava
pensava assim. E talvez esse recado sirva para você também. Quantas coisas a gente já desistiu de aprender porque nos fizeram acreditar que não éramos bons o suficiente? Quantos talentos foram sufocados porque nos ensinaram da maneira errada? Então, se tem algo que você acha que não é para você, respire fundo e tente de novo, do seu jeito, sem medo, sem pressão. Talvez você descubra que, na verdade, sempre foi bom naquilo, só não te deixaram perceber o quão bom você era. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!